Vida com Deus, um canal de reflexão para o seu dia, com o pastor Carlos Andrade. Queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar aqui novamente através deste canal, levando até você a preciosa palavra de Deus. Canal este que é do nosso querido, amado amigo, pastor Carlos Andrade. É sempre um prazer poder estar aí, através deste canal, levando até você a preciosa palavra de Deus. E desde já, queridos, fazendo um pedido especial a todos vocês que estarão assistindo este vídeo, esta mensagem, que deixe aí o seu like, Também você que ainda não é inscrito, que você possa inscrever neste canal, para que, sendo assim, fortaleça o canal dia após dia, E a mensagem possa chegar até outros corações através de você compartilhando também esse vídeo, tá bom? Pois bem, queridos, falaremos um pouco hoje acerca da palavra de Deus que está registrada em Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo 13, versículos de número 8, que diz assim, queridos: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o interessante que nós encontramos aqui através desta palavra, queridos, é que o autor, ele procura comentar, fazer uma colocação bem nítida, deixando bem nítida uma colocação para nós acerca da pessoa de Jesus. O interessante é que o autor, ele coloca o passado, ele coloca o presente e ele também coloca o futuro dentro deste versículo. Nasce Jesus Cristo como ser humano na face dessa terra. Jesus também tem uma missão esta de trabalhar na vida também do ser humano. Depois Jesus morre, deixa aí o Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe ou continue guardando, guiando, orientando o ser humano ou a humanidade em tudo, Aqueles que querem ser guiados, orientados por Ele. Pois bem, queridos, Jesus é o mesmo ontem. Entendemos por meio da palavra que Jesus curou, Jesus manifestou a sua glória por meio de tantas operações e tantos milagres na vida de seres humanos. Mas o interessante é que o autor deixa claro que Ele é o mesmo ontem. Ele não muda, não tem sombra de variação na pessoa de Jesus. Por mais que o mundo, a sociedade, a humanidade, ela seja de uma forma mutável, tem várias mudanças ao decorrer do tempo, Jesus, ele não muda, ele continua sendo o mesmo hoje, da mesma forma que Jesus foi, vamos dizer, há quase 2000 anos atrás, Vamos voltar um pouco de espaço ao tempo, um pouco de tempo, Vamos voltar e vamos entender que da mesma forma que Jesus curou, Ele cura hoje. Da mesma forma que Jesus falou aos corações, Ele fala também por meio da sua palavra hoje aos nossos corações. Então não há mudança, não há sombra de variação. E outra coisa que deixa bem claro para nós também o autor aos Hebreus, que
no futuro Jesus continuará sendo o mesmo. Então entendemos que por meio aí desta palavra, Jesus ele não muda, a sua posição é uma, o seu poder é o mesmo, ele não muda no sentido daquilo que ele falar para nós, daquilo que ele prometer. Vemos aí a humanidade, queridos, cheias de promessas uns para com os outros, cheio de, muitas das vezes, prometendo algo que talvez não conseguem cumprir, mas conseguem fazer desta maneira, conseguem dizer: eu vou fazer por você, eu vou agir na tua vida, eu vou beneficiar você, a sua família, mas com o decorrer do tempo, essas promessas elas vão ficando para trás, elas vão ficando no esquecimento, não é verdade? Então entendemos que o ser humano ele é assim, ele é mutável, o seu pensamento, a sua forma de agir, em alguns momentos ela é variável, ela tem variação, mas Jesus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Da mesma forma, talvez você tenha uma promessa, um exemplo, você tem uma promessa da parte de Jesus faz 10 anos, aí você pensa: mas Jesus não cumpriu aquilo que ele prometeu para a minha vida, Jesus não fez aquilo que ele prometeu em fazer. Eu sei que dentro desta imutabilidade, Jesus ele tem o seu tempo de trabalhar, não é que ele esqueceu, não é que ele deixou para trás, não é que ele fez como um ser humano, prometeu e não vai cumprir, não, ele tem o seu tempo de cumprir a sua promessa em nossas vidas. O tempo melhor é o tempo dele nas nossas vidas, para que a promessa chegue e alcance as nossas vidas e nós a recebamos, queridos, de uma forma com muita alegria, com muita gratidão, e assim ela surge efeito nas nossas vidas. Então, nós como seres humanos, a pergunta é esta: Jesus prometeu? Sim. Ele é fiel para cumprir? Sim. Continuo falando que ele é fiel para cumprir a sua promessa, não importa se é hoje, no presente, ou se é daqui 1 ano, 2 anos, 10 dias, 1 mês, ele é fiel para cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Agora, trazendo para o lado humano, queridos, já vimos aí o lado de Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas olhando para o lado humano, será que nós temos mudado? Será que somos a mesma pessoa desde quando aceitamos a Jesus Cristo? Ou será que a nossa vida, ela passou por alguns processos, e esses processos nos levou a termos algumas atitudes, a termos algumas mudanças ao decorrer da nossa caminhada? Quem sabe você era um homem, uma mulher, que quando aceitou a fé, quando entregou a sua vida a Cristo, era uma pessoa fervorosa, uma pessoa que amava o próximo, uma pessoa desinibida, pregava a palavra, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de restrições acerca do Evangelho, não tinha barreiras para você. Quem sabe aquelas lutas no começo da sua fé, você conseguia sobressaí-las de uma forma tão grandiosa, superava gigantes, superava tantos obstáculos. Mas quem sabe você, esta mesma pessoa que eu estou falando aqui neste momento, ao decorrer do tempo, o tempo vem passando, os problemas continuaram, as dificuldades sempre continuam, os gigantes são assim, meus amados. A cada dia nós temos que enfrentar um tipo de gigante diferente, temos que derrubar um gigante, claro, primeiramente com a graça, o poder e a glória de Cristo sobre as nossas vidas, não é verdade? Porque de nós mesmos nós não conseguimos, não temos força suficiente, mas quem, aleluia, faz com que sobressaiamos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas voltando aquele pensamento, quem sabe no passado, queridos, vocês chegavam dentro de um templo, se reuniam com os demais irmãos, ali louvavam a Deus, falavam das grandezas de Deus, contavam testemunhos, cantavam louvores a Deus, a sua alma vibrava diante da presença de Deus, e por onde você passava, você estava ali sempre com um louvor na sua mente, ou falando com Deus em espírito. E agora, será que houve alguma mudança?
Será que o tempo passou e esse tempo foi suficiente para trazer consigo algumas mudanças para a sua vida? Será? É um momento de reflexão nas nossas vidas hoje. Quem sabe por tantas demandas, tanto sofrimento, tantos problemas familiares, quem sabe talvez até no convívio da igreja em si, a qual você congrega, talvez você diz assim: mas o pastor já não é o mesmo ao qual era antes ou dantes. Aquela irmã do círculo de oração já não é aquela mesma irmã que era antes. Ela fala coisas que magoam, o pastor fala coisas que magoam, o pastor já não está pregando mais o que é a verdade. Quem sabe lá dentro do seu psique, lá na sua mente, você está dizendo desta maneira consigo: eu não consigo mais ter forças por causa disso. Eu me espelhei em homens, eu me espelhei em mulheres que se diziam mulheres de Deus, eu me espelhei em homens que se diziam serem homens de Deus, mas eu vi que eles não são nada daquilo que eu pensava ser. Mas a pergunta é para você hoje: e você? Jesus não mudou para com você. O A mudou, o B mudou, o homem ele está em constante mudança. Sim, pastores mudam o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pregar, o seu modo de falar, né? Então há mudanças. Irmãs que compõem um grupo na igreja, jovens que compõem um grupo na igreja, eles também estão a tendência de mudar. Mas a pergunta é para você hoje: o que Jesus representa para você? Ele não mudou para com você, ele continua sendo o mesmo. Mas você, será que não mudou? Será que a sua fé já não é mais aquela fé inabalável como era no começo? Que você orava para alguém ou para uma pessoa que estava no hospital e Jesus honrava a tua fé, a tua oração e curava. Será que Jesus mudou para com você? Ele continua sendo o mesmo. A palavra que eu tenho para o teu coração neste momento é que Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e continua sendo eternamente. É tempo de erguermos a cabeça. O mundo passa por um processo de mudanças, mas nós precisamos de permanecermos com a nossa fé inabalável, com a nossa fé, queridos, que não se move por qualquer barreira, por qualquer problema, por qualquer gigante, por qualquer disse-me-disse, né? Muitas das vezes nós vemos pessoas se afastando da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ouviu algumas palavras de alguém que você pensava que era um espelho para a tua vida, mas essa pessoa te decepcionou. Ei, vivemos em um mundo também cheio de decepções, aos quais as pessoas estão se decepcionando dia após dia, se decepcionam com o esposo, com a esposa, muitas das vezes os filhos se decepcionam com os pais, as pessoas, os membros de uma igreja, de uma instituição, se decepcionam com o pastor, com alguém que está próximo a você. Mas ei, Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. Esta palavra eu vou deixar para o teu coração neste momento. Jesus, Ele nunca vai mudar para com você. O pensamento dele para com você são pensamentos de bênçãos, de grandes mistérios, de grandes milagres, mas você precisa de se colocar na posição novamente. Nós vemos a igreja, queridos, de Laodiceia, o fundamento, os primórdios, o início daquela igreja foi para quê? No momento tão lindo, a fundação, quando fundaram a igreja de Laodiceia, o pensamento deles era os melhores, era de fazer algo para Deus, pela obra de Deus, eram de se congratularem juntos, viverem em comunhão. Mas ao decorrer do tempo, ao passar do tempo, queridos, a igreja de Laodiceia recebera uma dura advertência. E aquela advertência, sabe qual era? É porque eles estavam vivendo uma vida de mornidão, uma vida, muitas das vezes, queridos, separada daquilo pelo qual Deus os chamou. A aliança daquele povo estava sendo cada dia quebrada, desfeita,
para com Deus. E Deus não agradava desta atitude do povo de Laodiceia. Quem sabe estamos também nesse estágio de mudanças, mudando cada dia a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir para com a obra de Deus. Não mude, a obra é a mesma, o reino é o mesmo, o Senhor Jesus continua sendo o mesmo. É você que mudou e precisa de voltar aos seus primórdios, precisa de voltar ao início de tudo. Como diz aquele louvor, eu quero voltar ao primeiro amor. O convite está estendido a você neste momento. Jesus continua te amando da mesma forma, mas volte, continue fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. A boa obra, ela continua, e se não for você, se você não quiser fazer, Deus sempre vai levantar outros para fazer, para com que a obra continue. Mas é melhor, o conselho que eu te dou é que você continue na brecha, continue, se coloque, se posicione na brecha. Deus, por certo, te usará novamente, milagres acontecerão, mesmo que o mundo mude, o sistema deste mundo mude, mas que você continue inabalável com a sua fé, acreditando, crendo no milagre de Deus, e que Deus pode usar você de uma forma toda especial. Fica o meu abraço a cada um de vocês, e que fique essa palavra no teu coração como uma reflexão. Não mude o teu pensamento acerca da obra de Deus. A obra de Deus e o Deus da obra continua sendo o mesmo. Um grande abraço, fica na paz do Senhor, porque com ela eu estou indo. Vida com Deus, um canal de reflexão para o seu dia, com o pastor Carlos Andrade.